A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 7 da revista Conectar, revista dos Jovens, da editora Betel. O tema neste domingo é o Espírito Santo na vida de Jesus. O vídeo está saindo mais tarde, porque a Ana Sofia, essa madrugada, resolveu não dormir, resolveu fazer o pai dela de cavalinho, conversar no seu linguajar de bebê. Enfim, deixou o pai dela e a mãe dela sem dormir, por isso está saindo mais tarde, mas aqui está, né? Aqui estamos, né? Chegamos no comentário dessa lição, amém? Antes de mais nada, eu quero felicitar todos os pais pelo seu dia, felicitar as mães que ocupam posição também de pai em muitas famílias, que o mesmo Deus que capacita os homens para conduzir e gerir sua casa, que esse mesmo Deus seja com você, seja na sua vida, na sua família, que te dê força para continuar. E a nós, que o Espírito Santo nos capacite, que nós sejamos sacerdotes em nossas casas, para conduzir nossas famílias no caminho do Senhor. Não apenas dar suprimentos, né, mas também ser aquele que conduz as suas famílias, ser aquele que é o sacerdote da casa. Amém? Que o Espírito Santo esteja em nossas casas, esteja em nossas vidas. Pois bem, seguindo adiante, vamos à nossa lição. O Espírito Santo na vida de Jesus. Nós temos que nos ater e fazer uma reflexão sobre o que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 12, 28, que ele diz o seguinte: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Na realidade, o Senhor Jesus está declarando que o que ele faz é mediante o Espírito Santo. Ele humanizado, 100% homem, mas 100% Deus. E aqui nós vamos ver mais à frente sobre essa questão do esvaziar-se. Pensando assim, nós temos que ter uma consciência que o Espírito Santo é a ação capacitadora ou a força capacitadora daquele que está na obra de Deus, aquele que está fazendo a obra de Deus. O homem de Deus precisa do Espírito Santo. E nós vamos ver isso muito bem agora na nossa lição. O tópico 1 diz o seguinte: o Espírito Santo no nascimento de Jesus. Eu trouxe essa fala do Larry King. O Larry King era um apresentador, ele faleceu em 2021, um americano, que ele apresentava um programa de talk show, assim como o Jô Soares fazia aqui no Brasil, programa igual, né? E aí ele uma vez foi indagado, e isso a gente encontra aqui nesse livro do Ravi Zacarias, né? Por que Jesus é diferente? Por que Jesus é diferente? Um livro, sabe, maravilhoso, muito bom para nós que somos professores, obreiros, para o crente, amém? E ele traz essa citação sobre a questão do Senhor Jesus. E ele está fazendo uma comparação em relação a Maomé, está fazendo uma análise, né, em relação a Maomé e outros deuses ou profetas de outras religiões. E ele traz essa citação que, certa vez, Larry King foi perguntado qual a personalidade histórica ele gostaria de entrevistar. E qual a pergunta que ele faria a essa personalidade. E ele falou que gostaria de entrevistar Jesus, né, o Senhor Jesus. E ele disse que faria a seguinte pergunta: você realmente nasceu de uma virgem? E a resposta a essa pergunta, ele afirmou que explicaria, e ele fala, me explicaria toda a história. Então, para ele, a importância do Senhor Jesus ter nascido de uma virgem é algo que explicaria muita coisa para ele, né? Ou explicaria toda a história. Pensando assim, para nós, os crentes, o nascimento é importante, sim, né? A morte é importante e a ressurreição é a base da nossa fé. Então, ele não era um homem da fé, né, como nós somos, mas é a visão de um homem secular em relação àquilo que mais importa para ele, ok? Para ele é nascer de uma virgem. Para nós é um milagre, sim, é um milagre. Porém, a nossa alegria também é a sua morte, mas também a sua ressurreição, e a ressurreição é a base da nossa fé, amém? Ainda que dentro do tópico 1 e agora no tópico 1.1, diz o seguinte: o cumprimento de uma promessa.
Isaías 7,14 faz a seguinte promessa, né? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Isaías 7,14. Primeiro, meus irmãos, eu quero que os irmãos se atentem para a questão que esse milagre do nascimento de Jesus, de uma virgem, é um milagre que possui uma exclusividade do próprio Deus. Aqui não tem um profeta pedindo, clamando, não tem um sacerdote pedindo, não tem um homem, uma mulher pedindo. Não, é uma iniciativa do próprio Deus. Ele faz isso. Ele faz isso. Assim como foi a criação, assim como ele ressuscitou Jesus. Ou seja, é uma iniciativa do próprio Deus. São milagres que há uma iniciativa divina. Não tem ninguém pedindo, não tem ninguém clamando, não tem ninguém suplicando. O próprio Deus toma essa atitude. Então, isso fique bem claro para nós com relação ao nascimento de Jesus mediante o Espírito Santo. E aí foi profetizado há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ou seja, já é algo que estava no ideal de Deus. Também, o seu nascimento é virginal, ou seja, ele nasce de uma virgem, e nós vamos ver isso melhor ao longo da lição. E há uma progressão na revelação. Os judeus não compreenderam e ainda não compreendem essa passagem de Isaías. Porém, na progressão da revelação das Escrituras, nós hoje conseguimos compreender que aí está sendo anunciado o nascimento virginal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Porque a revelação no Novo Testamento traz a elucidação do Antigo Testamento, amém? O tópico 1.2 diz o seguinte: o Espírito Santo desce sobre Maria. E aqui, meus irmãos, nós precisamos nos ater a Mateus 1,18, onde diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus 1,18. E aqui a palavra, antes de se ajuntarem, ela está no grego, e ela tem a seguinte expressão, suneshomai. Suneshomai, ela está no G, né, 4905 do dicionário Strong, tá? E significa sem relação sexual. Não houve relação sexual, tá? Não houve relação sexual para a gravidez de Maria. E aqui, a palavra que é colocada para relação sexual no grego é ginosco. Ginosco do G1097, que refere a relação sexual. Porém, a descida do Espírito Santo sobre Maria não tem esse termo ginosco. Aqui nós não devemos interpretar como na mitologia grega, que os deuses desciam à terra e tinham relações sexuais com os seres humanos, e assim havia os deuses, né? Nasciam os semideuses, né? Homens que eram filhos de deuses com filhos de seres humanos. Isso é mitologia grega. Aqui não, aqui há um milagre, há uma ação divina do Espírito Santo, sem relação sexual, e ela passa a ter essa criança. Essa criança foi gerada pelo Espírito Santo no ventre da Virgem. Então, aqui nós temos que ter muito cuidado para não adquirirmos interpretações errôneas, mentirosas, né, e até mesmo heresias. Amém? Deus e sua capacidade de gerar a vida sem relação sexual. Ravi Zacarias fala exatamente isso, né? Aqui na página 57, ele fala que Deus não precisa ter uma relação sexual para gerar vida. Foi assim lá na criação, ele fez o homem do nada. Ele não precisou ter relação sexual ou que acontecesse esse evento para que o Senhor Jesus pudesse nascer. Não, ele é capaz de exercer esse milagre. Ele gerou no ventre de Maria pelo seu poder.
não houve carnalidade. É o Espírito Santo que nós estamos falando. Está o Espírito Santo gerando o Verbo encarnado. Sabe? É a carne do Verbo que está sendo gerada no ventre de Maria. Então aqui não há uma relação sexual, não há carnalidade, e sim uma ação espiritual. Amém? Seguindo adiante, o tópico 2 diz o seguinte: o Espírito Santo e o batismo de Jesus. Aqui, meus irmãos, nós temos que nos ater, e eu faço aqui uma metáfora com a construção. Porque o pai projetou, o filho executou, como na lição está sendo exposta, e o Espírito Santo capacita para a comunhão. Ou seja, ele opera no ser humano maneira, a forma, o caminho para que essa pessoa possa estar inserida na família de Deus. E aqui eu faço uma metáfora com a construção civil. E eu trago aqui 3 profissionais da área da construção civil. O primeiro, eu trago o arquiteto. E a definição do arquiteto é aquele que é o dono do projeto. É aquele que pensa como que tem que ser o projeto. É ele que elabora todo o plano, o projeto, a estética, o tamanho. É ele e o objetivo de um empreendimento, de uma edificação. Mas quem vai fazer? Quem vai fazer isso? O engenheiro. O engenheiro vai executar essa obra juntamente com outros profissionais, com o pedreiro, o carpinteiro, com o mestre de obras e com outros profissionais para que essa obra possa ser construída. E nós temos, ao final da obra, nós temos o corretor imobiliário. E aqui nós podemos falar sobre a venda de uma casa de planta baixa como de um apartamento. O que acontece com o corretor? O corretor é aquele que vai viabilizar para que alguém more naquele projeto, para alguém que vai morar dentro daquela edificação. E ele cria as condições, ele dá as condições para que essa pessoa possa estar ali dentro dessa construção. Essa metáfora, ela envolve isso. Deus é o arquiteto, o pai, o dono do projeto, aquele que pensou, aquele que sonhou, aquele que arquitetou como ele vai restaurar esse homem para si. E aí tem a parte executora, que é o engenheiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem para a obra, ele coloca os pés na terra, ele institui os seus obreiros para juntamente construir. Construir o quê? O reino de Deus na terra. Os homens anunciando o seu reino, os seus obreiros anunciando o reino. O caminho está pronto, a obra foi feita, ele morre, ressuscita, está consumado a obra, o empreendimento está pronto. Agora precisa que ela seja habitada, o reino precisa de habitantes. E os habitantes vão ser chamados por quem? Mediante o Espírito Santo. Ele vai trabalhar na palavra para convencer esse homem a vir morar no reino, a fazer parte do reino. Ele vai gerar as condições. Então, essa metáfora eu coloco e eu penso que dá para a gente ser didático com os nossos alunos. Também espero que ajude. Seguindo adiante, nós temos o tópico 2.1, o Espírito Santo de forma perceptível. Aqui, meus irmãos, nós temos que nos ater que João 1,33 diz o seguinte: e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é que batiza com o Espírito Santo. Aqui, João Batista declara que o Senhor falou com ele que quando ele visse o Espírito descer sobre uma pessoa, essa pessoa era aquela que batizaria com o Espírito Santo, é aquela que seria o Redentor, o Salvador. E aqui, quando nós olhamos isso, nós estamos falando de uma epifania. Epifania significa aparição, porque nós vemos o Espírito em forma de pomba descendo sobre o Senhor Jesus por ocasião do batismo. E aqui nós vemos que há uma epifania, uma aparição divina
no caso o Espírito Santo. Amém? E aí nós temos, eu coloquei essa frase, suas ações são guiadas pelo Espírito Santo. E a partir desse momento que o Espírito Santo desce sobre o Senhor Jesus, ele é guiado constantemente, ele é conduzido ao deserto para ser tentado. Toda a sua ação é com ele. Expulsar demônios, curar os enfermos, suas palavras, tudo isso é conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus, conduzido pelo Espírito Santo. Amém? O 2.2 diz o seguinte, a manifestação da Trindade. Aqui nós temos que ter uma apologética. Apologética significa uma defesa. Uma defesa de quê? Da Trindade. Porque hoje há muitas pessoas, até mesmo crentes, com as suas cabeças perturbadas, com heresias, coisas que já são bem antigas, mas sempre ressurge, e com a internet, muitos dos crentes não vigiam e começam a absorver qualquer tipo de coisa e às vezes quer levar até mesmo para dentro da igreja, os seus achismos. Mas vamos lá. Bom, dentro dessa apologética, nós vamos nos ater a Gênesis 1:26. E a Gênesis 1:26, nós vamos ver uma expressão que demonstra uma coletividade da Trindade Santa. E alguns vão falar, o termo Trindade é uma coisa nova, não tem na Bíblia. Realmente, não tem na Bíblia. Porque é um termo de estudo. Assim como não tem a palavra milênio também. Mas a Bíblia declara que haverá 1000 anos. Então não é porque não tem o vocábulo que não há um princípio, que não há um sentido e que não há uma ocorrência teológica dentro da palavra. Então nós temos que nos ater a isso, tá? Porque esses são os argumentos que vêm por aí. Mas vamos lá. Lá em Gênesis 1:26 diz o seguinte, façamos o homem a nossa imagem. E aí a primeira palavra façamos é um verbo que está no plural. E no hebraico o verbo plural nós vamos encontrar sempre com uma terminação do H, tá? Sempre com a terminação do H, que é a 6ª letra do alfabeto grego, né, que é o Re. E aí nós temos a palavra azar. Essa palavra, é um verbo, e aí com o sufixo do H, ela fica no plural. Então nós temos aí um façamos, tá? Então envolve que há mais de uma pessoa dentro desse processo, ok? E esse processo, ele é para trabalhar, ou trabalhamos, fabricamos, produzimos, tudo isso se arremete a essa palavra, assar, trabalhar, fabricar, produzir. Então, há uma coletividade de mais de uma pessoa fabricando, trabalhando, produzindo, criando, tá? No caso, façamos o homem. A outra palavra, dentro desse texto, que a gente precisa analisar, é nossa imagem e semelhança. E está no nossa, né? O pronome aí está no plural. E aqui nós temos a palavra silém, lá no original, o hebraico 6754 do dicionário Strong, ele traz essa palavra silém. Essa palavra silém, ela significa coletividade de uma silhueta ou de um espectro. Ou seja, é a silhueta, uma forma, tá? Uma forma. Aqui nós estamos dizendo que o texto diz, a palavra de Deus diz, e o seu significado no original, fala que essa forma, essa silhueta, não é que Deus tem carne, porque Deus é espírito. Não é que ele tem osso, sangue, não é que ele é físico, ele é espírito. Mas a forma, a silhueta, né? Essa forma, cabeça, tronco, braço, perna, tudo isso envolve o termo, façamos. Ele tinha um projeto de fazer o quê? Diante de algo que ele já tem, diante daquilo que ele é, ok? E aí vem a semelhança, que já envolve a questão do ser, né? De como que ele vai ser, como que ele pensa, como que ele tem que agir, né? Qual é a forma correta, essa semelhança a Deus, né? Então, basicamente isso. E aqui nós temos isso. A questão de, lá na Gênesis 1:26, nós vemos uma coletividade, nós vemos um trabalho que é feito por mais de uma pessoa. Vemos um trabalho que é executado não por uma pessoa, mas
por algumas pessoas, né? E no caso nós cremos na Trindade Santa, o que arremete também em Mateus 3,16, que é a simultaneidade. Aqui nós vemos os três no batismo do Senhor Jesus. Vemos de que forma? Primeiro nós vemos o Senhor Jesus chegando até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Nós vemos também o Espírito Santo descendo sobre ele. E nós vemos Deus, o Pai, falando: este é meu Filho amado, a quem me comprazo. Então nós temos uma simultaneidade de tempo. Estão todos no mesmo tempo. Estão todos no mesmo, e aqui no mesmo ambiente. Rio Jordão, Espírito Santo descendo, e a voz do céu dizer: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Os arianos, que é de uma linha herética lá do século IV, Ário levantou, né, uma questão de que não havia, que o Senhor Jesus, né, era criado e não gerado. Ele trouxe uma grande confusão. Tem os modalistas, né, que pensam também que é outra linha antitrinitariana, que pensa que não, Deus é o mesmo, é um só. E uma só pessoa. E essa pessoa, ela se manifesta de vários modos. Isso é o modalismo, vários modos. Lá no Antigo Testamento ele se manifestou como Yahvé. E aí ele se manifestou na Nova Aliança como Jesus. E ele se manifesta na era da Igreja como o Espírito Santo. Então são modos de uma só pessoa. Ele age de modos diferentes. Não, nós estamos falando de três pessoas. Também tem aqueles que negam a Trindade, né, que como a Igreja Voz da Verdade, né, que a gente, né, quando eu falo a gente, os assembleanos cantam muito nas igrejas, né, suas músicas. Então eles negam a Trindade. Então aqui nós vemos que temos dois textos que refutam aqueles que vêm contra a Trindade, os antitrinitarianos. Então aqui nós temos uma centralidade de saber que o nosso Deus trabalha com as pessoas. A divindade trabalha entre si, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando junto. Amém? Seguindo adiante, o tópico 3 diz o seguinte: o Espírito Santo e o ministério de Jesus. O processo de humanização de Jesus foi um ato voluntário. E aqui nós temos Filipenses 2, do 7 e o 8, que diz o seguinte: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Esse esvaziou-se no grego, e aí mais uma vez o dicionário Strong, 2758 é o código da palavra, esvaziou-se, é kenu. Kenu significa abrir mão, privar de força. Eu posso fazer, mas eu não faço. Eu abro mão da glória que eu tinha para me tornar alguém como eles, como os homens, uma pessoa comum. Isso não traz nenhuma confusão. Por quê? Porque o nosso Deus, ele vem mediante o Senhor Jesus vem à terra e ele esvazia, ele se coloca numa condição de homem. Para quê? Porque ele vai ser entregue. Ele se entrega a estes homens para o sacrifício. Ele vem com a mensagem do reino. Ele destitui do seu poder voluntariamente. Ele se priva, ele pode fazer. Satanás mesmo declara, né? Vai vir milhares de anjos aqui. Sim, pode ser feito assim, mas não vou fazer. Né? Não vou tentar ao meu Deus. Então, nós temos aqui temos que nos ater a isso, que ele esvaziou-se, ele voluntariamente se entrega, voluntariamente ele abre mão do seu poder e agora ele age mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo agindo. Porque a igreja, como cristãos, que são pequenos cristos, significa a palavra cristão, como discípulos, seguidores, tem que agir na força do Espírito Santo e não na sua própria força. O 3.1 diz o seguinte: Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo
e com virtude, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E a palavra ungir aqui significa consagrado. E aí lá no grego, G5548 do Strong, é a palavra crio, ou então crisma, né, que é unção, crisma que os católicos romanos utilizam, né, a crisma lá com os adolescentes, que significa unção. Aqui nós temos que ter consciência que a unção na vida de Jesus, ela proporcionava que o Senhor Jesus expulsava demônios, o Senhor Jesus curava e o Senhor Jesus libertava. Olha só, não tem como expulsar demônios se não tiver santidade, vai passar vergonha. Não tem como expulsar demônios sem ter uma vida santa. Não tem como curar alguém de si próprio. E aí, essa palavra, ela curar, o Senhor Jesus sempre, ele se movia de compaixão quando tinha os enfermos. Se movia de compaixão. Lá no original, lá das entranhas. Ele amava essa pessoa. Ele se conduía dessa pessoa a ponto de amá-la e ele tirava das entranhas o que? A compaixão. Essa compaixão, ela é necessária. Não é ter dó, não é ter pena, isso aí qualquer um faz. Mas é o amor de Deus pela criatura que está em uma condição ruim, em uma condição deplorável fisicamente. Aquela pessoa, o servo de Deus, o cristão, ele se coloca numa posição de enxergar aquela pessoa como uma criatura de Deus, como uma criação, e ele ama essa pessoa, e ele deseja que essa pessoa seja curada. E aí vem agora o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e faz essa obra. Ele cura, o Espírito Santo cura. O Espírito Santo também age na vida e agiu na vida do Senhor Jesus enquanto humano, de uma forma a libertar. Essa palavra libertar, ela vem assim, ó, como uma bomba diante dos homens que estão escravos do pecado. Então, o Espírito Santo age também para libertar os homens. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra é a verdade. A palavra agindo, a palavra pregada, ela liberta o homem. Ela tira o homem da condição de escravo. Então, tudo isso só é possível pelo Espírito Santo. E como vamos adquirir o Espírito Santo? Buscando a santidade, na oração, na leitura da palavra, no estudo da palavra. Porque ele vai fazer a gente lembrar daquilo que nós estudamos, daquilo que nós absorvemos da palavra. Então, mediante isso, a unção do Espírito Santo, ela terá validade em nossa vida e terá uma ação. Vai acontecer. Amém? A igreja vem trabalhando na força do Espírito Santo. De nós mesmos não podemos, meus irmãos. Seremos apenas uma instituição, mas a igreja é uma instituição na questão de organização, mas ela é também um organismo que vivo, que opera onde? No campo espiritual. E para atuar no campo espiritual, ela precisa do Espírito Santo. Amém? O tópico 3.2 diz o seguinte: o Espírito Santo estava sobre Jesus. Aqui eu convido os irmãos a fazer uma análise de Lucas 4, do 18 ao 21, que traz o seguinte, olha só, o verso 18 de Lucas 4 diz aqui: o Espírito do Senhor é sobre mim. Aquele que possui o Espírito Santo, ele precisa ter certeza que o Espírito Santo está sobre ele. Ele precisa declarar isso, que o Espírito Santo está sobre ele. Ele anda com convicção, e o Senhor Jesus ele fala isso perante os doutores ali na sinagoga. O outro ponto tem também lá no tópico, no versículo 19, que diz o seguinte, e ali tem os verbos. O propósito, pregar, restaurar, libertar e anunciar as boas novas. O 21 já fala o seguinte, hoje se cumpriu esta escritura. Aqui ele dá um testemunho. Ele tem certeza
que o que está acontecendo é verdade, é real, porque o Espírito Santo está sobre ele. E eu trouxe aqui abaixo, ó, a certeza da presença do Espírito Santo na vida, na nossa vida, como foi na vida do Senhor Jesus humanizado. A consciência da unção. Será que nós temos consciência da unção que está sobre nós? Será que nós conhecemos o propósito da unção, ó? Os verbos lá, pregar, restaurar, libertar, anunciar. Será que nós temos esse conhecimento do propósito? Sabemos por que temos essa unção e para que ela serve? Será que nós testemunhamos isso? E esse testemunho é com a nossa vida, com as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso proceder, com o nosso caráter, mas também nós declaramos isso, que o Espírito Santo está sobre nós. Então isso é importante. O Senhor Jesus tinha toda essa consciência. Ele tinha uma consciência da unção, ele tinha uma consciência do propósito e ele tinha uma atitude de testemunhar na sua conduta, no seu caráter, e ele tinha ousadia de dizer perante as pessoas que ele tinha o Espírito Santo. E para que ele tinha o Espírito Santo? Amém? Este foi o comentário dessa semana, espero que ajude os irmãos. Deus abençoe sua aula, que o Espírito Santo se aposse de sua boca, encha sua mente e que você possa ser útil à sua classe. Que a sua classe esteja apta a receber a palavra mediante o Espírito Santo. Seja uma tocha, meus irmãos, amanhã na sua aula. Deus abençoe e fique na santa e gloriosa paz do Senhor.